Como entrar com ação judicial contra o INSS para receber o teu auxílio acidente. Talvez você já esteja com o pedido do auxílio acidente em andamento dentro do INSS já faz alguns meses e não tem resposta, ou você já teve o auxílio doença, o benefício temporário cortado e já quer entrar na justiça. Vem cá que esse vídeo foi pensado para você. Eu vou passar 7 informações importantes sobre o processo judicial do INSS. E claro, através desse vídeo você vai entender como entrar com um processo judicial de auxílio acidente. A primeira coisa, a primeira informação, e aqui já é o como entrar com o processo judicial, é o seguinte: tu precisa de um bom advogado. Ah, Gustavo, mas não dá para entrar na justiça sem advogado? Em algumas situações muito específicas, você pode, através do Juizado Especial Federal, entrar sem advogado. Mas você vai ver as informações que eu vou te passar aqui nesse vídeo, e eu acho que no final você vai concordar comigo de que não vale a pena entrar com processo judicial sem advogado, tá bom? Ações que é de auxílio acidente por acidente do trabalho, não dá para entrar sem advogado, beleza? A única possibilidade de você entrar sem advogado é se o valor da sua causa for menor do que 60 salários mínimos, olha só, menor do que 60 salários mínimos, e você está em uma cidade que tem juizado especial federal. Só que, por que eu não recomendo que você entre sem advogado? Porque o INSS não vai ficar sem advogado. Você está pensando que você vai entrar na justiça e o juiz vai decidir? Não. O INSS vai ter um advogado do lado dele defendendo a sua negativa. Ou seja, o INSS diz que você não tem direito. O INSS até agora não te concedeu o benefício. Significa que o INSS não acha que você tem direito. Então, o advogado da INSS vai defender o quê? Que você tem direito? Não, ele vai defender aquilo que o INSS disse, que você não tem direito. E aí vai estar o INSS de um lado com o advogado e você do outro lado sem advogado. De verdade, vale a pena? Não, não vale. Ah, Gustavo, mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado. A maioria dos advogados, dos especialistas principalmente, recebem os honorários ao final do processo com sucesso da ação. Essa é uma modalidade de contrato muito comum entre os advogados especialistas, tá? Além do mais, você pode contratar hoje advogados de qualquer canto do Brasil. Então, hoje você pode ter acesso aos melhores advogados do Brasil através desse celular aí da internet que você está me assistindo aqui. É muito simples, só chamar no WhatsApp, você conversa com a equipe do advogado e ele desenrola para você, beleza? Vamos para mais informações, que eu tenho mais 6 informações para passar para você que quer entrar com processo contra o INSS. A segunda informação é o seguinte: vai ter uma perícia médica no seu processo de auxílio acidente. 95% dos processos contra o INSS de auxílio acidente tem perícia. Apenas os casos em que o INSS já te aprovou na perícia e negou o seu auxílio acidente, por exemplo, porque você estava desempregado e só que você estava no período de graça, apenas nesse tipo de situação é que dá para fazer um processo sem perícia, tá? Mas assim, é bem raro. Para 95% das pessoas que vão processar o INSS por conta de auxílio acidente, vão passar por perícia médica. E essa perícia médica, ela é assim, o coração do processo, o coração mesmo. Por quê? Porque nessa perícia, o médico escolhido pelo juiz, o perito, né? O perito ali, ele foi escolhido pelo juiz, ele vai te avaliar. Então, o que o perito vai avaliar em um processo de auxílio acidente? Ou pelo menos o que ele tem que avaliar, porque às vezes o perito erra. Ele tem que avaliar, primeiro, se você sofreu acidente ou doença ocupacional, que é ali um dos requisitos para ter direito ao auxílio acidente. O que mais? Ele tem que avaliar quando foi que começou a redução dessa incapacidade. Ele tem que analisar também se tem redução da capacidade para o trabalho. Ele tem que analisar, então, vamos lá, se teve acidente ou doença ocupacional, se esse acidente ou doença ocupacional causou redução da capacidade para o trabalho, desde quando isso existe. Tá? Ele tem que analisar, no mínimo, essas 3 coisas aí. E a partir dessas análises feitas pelo médico, o juiz vai pegar essa análise e vai dizer se você tem ou não direito ao auxílio acidente. Agora, onde é que entra o advogado nessa história aí? Primeiro, o advogado vai montar o processo e vai mostrar para o perito qual é o evento, qual foi o acidente, qual é a doença ocupacional. O advogado vai mostrar por que é que tem a redução da capacidade para o trabalho e vai provar também a data do início. O advogado, ele é o profissional que vai preparar o caminho para o perito fazer a análise.
Então, se você não prepara esse caminho direito, se você não dá ali as instruções, as diretrizes para o perito fazer, o que vai acontecer? O perito vai fazer do jeito dele. E pode ser que o jeito do perito não seja muito favorável para ti, né? Ou pode ser que o advogado da INSS, como provavelmente vai acontecer, vai tentar conduzir o perito também. E aí você já sabe, né? Você tem que se preparar para a perícia, tem que levar a papelada, tem que se organizar certinho, mas o principal é o processo montado para o perito ver. Porque quando você chegar no dia da perícia, o perito ele vai já ter visto o processo judicial que o teu advogado montou. Então é muito importante que o seu processo esteja bem montadinho para que a sua perícia seja positiva, seja favorável, tá bom? Terceira informação, aqui pegando o gancho da perícia, é o seguinte: você vai precisar de provas. Você vai precisar de provas para entrar com o seu processo na justiça. E quais são as provas mínimas aí para você entrar com o processo de auxílio acidente? Primeira delas, relatório médico que ateste a sua redução da capacidade para o trabalho. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa aqui que ela teve hérnia ingual, né? Hérnia ingual. Então ela tem telas. Isso foi em 2007, foi um acidente de trabalho, foi fazer força, pegou ali muito peso e aí ela foi e desenvolveu essa hérnia. Só que ela nem sabia que tem auxílio acidente, ficou afastada há 1 ano praticamente, colocou tela e voltou para o trabalho. Aí eu atendendo ela estava com relatório de 2021, olha só, de 2021 relatório. Só que esse relatório médico de 2021 estava dizendo assim, ó, nunca mais vai poder pegar peso. Bem feito mesmo, em 2021. O acidente foi em 2007, mas em 2021 ela teve esse relatório. Para que ela fez esse relatório? Para pedir readaptação na empresa que ela estava trabalhando. Olha só, quando eu vi aquele relatório médico, vi que era acidente de trabalho, vi que era um caso clássico de auxílio acidente, eu falei, olha, aqui o senhor, ele veio para aposentar no escritório, eu nem sabia que tem um auxílio acidente aqui, dá pra gente, expliquei para ele o que é auxílio acidente e já fechei tudo para entrar com o processo. Não pedi um relatório médico novo, atual, desse ano. Por quê? Porque aquele relatório de 2021 estava perfeito. Entendeu? Tava perfeito. E assim, ele continua com a tela, não mudou nada, infelizmente. Então, você precisa de um bom relatório médico. Agora, pode ser que você não seja igual esse caso que eu acompanhei, que já veio com relatório médico lá, antigo, mas um relatório top. Pode ser que o seu caso, você nem tenha relatório médico atestando ali, dizendo que você tem redução da capacidade. Nesses casos, você vai precisar fazer uma consulta com o médico para poder ter esse relatório médico dizendo ali que você tem essa redução da capacidade para o trabalho, beleza? Então, o relatório médico, para mim, é a prova mais importante. Seguida do quê? Dos exames. Dos exames, igual esse caso que eu acabei de falar, hérnia, ele tem ali exames do abdômen mostrando que ele tem a tela e etc. Então, ó, precisa de exames também. Quando é que não vai ter exames de imagem? Normalmente, sequela de burnout, sequelas de doenças de saúde mental são sequelas que normalmente você vai ter prontuário, você vai ter ali talvez uma internação, você vai ter ali outras coisas e talvez você não vai ter exames de imagem. Porém, problema de redução de força, fraturas, né, nos ossos, diminuição de amplitude aqui, enfim, a maioria das sequelas que são visíveis vão ter um exame de imagem correspondente, beleza? Essas provas precisam estar dentro do processo. Sem provas, as chances de você não ganhar o processo, de você perder, aumentam, tá bom? Gustavo, meu caso é de amputação de dedos, das mãos. Aí tem, claro, né, amputações e amputações. Tem casos que a foto é suficiente, não precisa de um raio-x. Mas quando é, por exemplo, amputação de falange distal aqui, eu gosto do raio-x, porque às vezes pegou aqui a pontinha do osso e aí pela foto parece pouco, mas quando você olha o raio-x, você só tem a carne aqui, você não tem mais o osso. Então, vai daí, é o advogado que vai analisar o teu caso, ver certinho as provas, tá? Muito importante você saber disso, precisa ter prova. Precisa ter CAT? Se foi acidente de trabalho, é importante ter CAT. Ah, mas a empresa não fez CAT. Beleza, tem um prontuário, tem... O que você tem de prova que você sofreu o acidente? Seja o acidente do trabalho ou doença ocupacional. O que você tem? O advogado vai pegar essa prova para levar para dentro do processo. Tem alguns tipos de documentos que eu, particularmente, não coloco dentro do processo. Você quer ver um tipo? A pessoa vai lá, faz um exame e tá tudo dentro da normalidade.
porém ela tem a sequela. Só que aquele exame específico foi feito e não apareceu nada. Por quê? Às vezes você faz um exame, pega lá um raio-x. Às vezes faz um raio-x da coluna e não aparece a sua hérnia de disco no raio-x. Aí vem lá o relatório do raio-x, tudo dentro da normalidade. E quando faz a ressonância magnética, tá lá a hérnia de disco. Então, o que você tem que prestar atenção? Não colocar dentro do processo esses exames médicos que estão dentro da normalidade. Tem que ficar atento. Vai que o perito do juiz olha só esse raio-x, por exemplo, que não tem nada. Você acha que vai dar certo o seu caso? Eu acho que não. Beleza? Quarta informação aqui sobre processo judicial que você precisa saber. Vamos lá. Na justiça, nós temos no mínimo, eu vou colocar por baixo, 2 entendimentos muito mais favoráveis do que o entendimento da INSS. Na prática é o seguinte, os juízes são obrigados a seguir esses 2 entendimentos que eu já vou falar para você, e o INSS não segue eles dentro da esfera administrativa, ou seja, lá na agência da INSS, os peritos da INSS não seguem esses 2 entendimentos. Mas aqui na justiça, no processo judicial, os juízes seguem ele, ou pelo menos devem seguir. Aí vai do advogado também orientar o juiz dentro do processo para seguir esses 2 entendimentos aqui. Quais são? O primeiro deles e o melhor, tema 416. O que é tema 416? Tema 416 é um tipo de entendimento que bateu tanto na porta, essa discussão bateu tanto na porta da justiça, que a justiça, o STJ, lá em Brasília, falou assim, isso aqui chegou tanto pra gente, mas assim, tantas vezes, que eu não vou ficar mais decidindo isso daqui não. Eu vou criar uma regra e daqui pra baixo agora, os juízes daqui pra baixo, primeira, segunda instância, são todos obrigados a seguir esse entendimento. Se os fatos forem iguais a esse processo aqui do tema 416, vocês têm que seguir essa regra aqui. E qual é essa regra? Redução mínima da capacidade para o trabalho, independente do tamanho da sequela, do grau da sequela, vai dar direito ao auxílio-acidente sim. O que acontecia? O INSS ia lá e falava assim, beleza, você tem até uma sequela aí, você tem até uma limitação, mas essa limitação, ela repercute pouco no seu trabalho, tem uma redução leve no seu trabalho. E aí eu não vou te dar o auxílio-acidente não, porque eu acho que você não tem direito. Beleza. Isso foi bater lá na justiça, e a justiça falou assim, não, negativo. A lei, quando os deputados e senadores lá que fizeram a lei, 8.213, artigo 86, eles não falaram assim, tem que ser uma redução grave da capacidade do trabalho. Não, eles não falaram isso, só falaram assim, redução da capacidade do trabalho. Então, se a lei não estipulou, não colocou um grau mínimo, o INSS, como um órgão que executa a lei, que cumpre a lei, ele não pode lá chegar e colocar barreiras que a lei não colocou. Então, esse é o entendimento aí, tema 416, muito, muito, muito importante. Beleza? E qual é o outro tema? O outro é o 156, tema 156. Qual é esse tema? Se houver possibilidade de reversão do seu quadro de incapacidade ou de redução da capacidade para o trabalho, isso não impede, por si só, o seu direito de receber auxílio-acidente. Na prática é o seguinte, você tem uma sequela consolidada, ou seja, ela estabilizou, é isso mesmo, ficou isso aqui. Só que aí o perito do juiz vai lá e fala assim, não, beleza, a sequela está consolidada, mas se ele fizer uma cirurgia ou daqui 10 anos, pode ser que isso mude, pode ser que isso seja reversível. Beleza, tem sequela consolidada? Tem. Tem redução da capacidade para o trabalho? Tem. Foi causado pelo acidente? Foi. Tá. Se existe uma possibilidade no futuro disso ser revertido, isso não impede você de receber o auxílio-acidente. Esses 2 entendimentos aí, no mínimo, são que eu trouxe aqui para compartilhar e para dizer o seguinte, a justiça tem entendimentos mais favoráveis do que o próprio INSS, por isso as chances de você ganhar o seu auxílio-acidente na justiça são maiores do que ganhar dentro do INSS. Quinta informação que eu vou passar para você, olha só. Quando você tem um auxílio-acidente por conta de acidente do trabalho, aqui só vale para acidente do trabalho, tá? O auxílio-acidente, ele é pago tanto para acidentes fora do trabalho, sequela de acidente fora do trabalho, como sequela de acidente do trabalho. Aqui eu vou falar, essa regra aqui só vale para acidente do trabalho. Na justiça, se você entrar com processo acidentário significa acidente do trabalho, você não paga custas e nem paga multa para o advogado do INSS se você perder o processo. Para você processar alguém no Brasil, você tem que pagar o juiz. Mas se você tem a justiça gratuita, você não precisa daí então pagar o juiz. Beleza? Beleza. Acontece que quando se trata de acidente de trabalho, mesmo que você não ganhe a justiça gratuita,
você não precisa pagar nada. Tá bom? Não precisa pagar nada. Isso é importante você saber para você ter um pouco mais de segurança, né? Às vezes você tem uma renda alta, por exemplo, quem ganha aí mais de 10, 15 mil reais por mês, é difícil conseguir justiça gratuita. Para quem ganha abaixo de 5 mil, normalmente vai dar justiça gratuita bem tranquilo, mas para quem ganha, assim, tem um salário mais alto e tal, pode ser que você não consiga justiça gratuita, e é importante você saber disso, beleza? Sexta informação, dá para conseguir o retroativo do auxílio acidente dos últimos 5 anos, desde que você tenha recebido o auxílio doença, o auxílio incapacidade temporária, na época do acidente. Então vamos lá, imagina a situação em que você teve um acidente em 2010. Aí passou 10 anos, né? Passou 15 anos depois, você vai lá entrar com um processo na justiça. E esse processo na justiça, se você recebeu o auxílio-doença lá, em 2010, dá para pedir os retroativos dos últimos 5 anos. Não dá para pedir desde 2010, porque prescreve, tá? Mas dá para você recuperar. Só que para isso acontecer, primeiro, você tem que fazer o pedido baseado no tema 862 do STJ, é um outro entendimento do STJ, tá, pessoal? Segundo, provar que existe a redução da capacidade para o trabalho desde a época do acidente. Porque às vezes, eu já vi casos assim, a pessoa sofreu um acidente lá no passado, em 2014, e aí ela fez uma cirurgia em 2023 por conta da sequela do acidente no ombro, e o INSS reconheceu que, beleza, ela tem a redução da capacidade para o trabalho, mas essa redução só existe a partir de 2023, foi quando ele fez a cirurgia, e a cirurgia foi por conta de uma sequela do acidente. Esses tipos de caso acontecem e aí você tem que trabalhar bem para provar que antes da cirurgia já tinha uma redução da capacidade para o trabalho e assim garantir o máximo de retroativo. Beleza? Independente se você conseguir retroativo ou não, o valor mensal pago até você aposentar, esse aí você tem que receber se você ganhar o processo. Às vezes você pensa, mas eu não ganhei retroativo, mas ganhei o mensal. Beleza? Dos males o menor, mas é lógico que o bom advogado ele vai trabalhar para conseguir o máximo de direitos para o cliente dele. A sétima informação que você precisa saber é que o INSS pode te fazer uma proposta de acordo e o teu processo pode ser encerrado em menos de 1 ano. Exatamente. Quando o laudo pericial da justiça ele é favorável para você, normalmente o INSS oferece uma proposta de acordo. Essa proposta de acordo se resume, na média, assim, do INSS pedir um desconto no valor dos atrasados. Esse desconto aí que ele pede, normalmente é 5 a 10%. E é só no valor dos atrasados. O valor mensal, ele é pago normalmente, 100% do valor que você tem direito. Ele só pede esse deságio aí no montante dos atrasados. Eu já tive muita proposta de acordo onde o INSS sequer pediu deságio. Ele só falou assim, reconheço o direito, se você quiser fazer um acordo, a gente já encerra esse processo aqui agora. E é claro que a gente aceita e já encerra o processo ali na hora. Se você quiser saber quanto tempo demora, quais são as etapas de um processo judicial, então assista esse vídeo aqui. Agora, se você quiser saber como eu atendo e resolvo casos de auxílio acidente em todo o Brasil, aí você assiste esse outro vídeo aqui. Nos vemos em algum desses vídeos. Até lá!